Boa Boa noite, noite, Túlio. Super Carol. Tudo bem? Tô bem, e você? Sempre, Animado pra sempre nossa animado. live? Como diz o Dudu, meu filho, quando a gente pergunta pra ele, você está bem, papai? Pergunta pra ele, você está bem, filho? Ele diz assim, sempre bem, cada dia melhor. Então tem que aprender com ele. É isso. Muitos aprendizados que esses Com pequenos têm pra trazer na certeza. nossa vida, né? Bom, Tulhão, mas eu já falei um pouquinho, já te dei uma breve apresentada, mas se apresenta mesmo pra galera que tá aqui com a Legal, gente pessoal. Então, hoje. meu nome é Túlio, tá joia? Túlio Batista. Eu tô aí no Instagram como professor, prof.túlio Baptista. Então, me sigam lá no Instagram para a gente poder conversar muito com vocês sobre orientação de carreira e desenvolvimento humano organizacional, tá bom? É com isso que eu trabalho, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional e orientação de carreira. As duas coisas trabalham juntas, né? Na orientação de carreira, a gente tem 3 vertentes, tudo relacionado à carreira. É o vocacional, o universitário e o profissional. Vocacional para o ensino médio, universitário para quem está na universidade, que é o nosso tema de hoje, e carreiras para quem está no mercado de trabalho, realizando transição de carreira, desenvolvimento de carreira ou recolocação profissional. De forma resumida, é isso aí, Carol. Sim. Perfeito, Leão. Obrigada por ter se apresentado. Esse cara aqui é fera, a gente tem muito a ensinar pra gente. E hoje a gente vai estar focando todo esse conteúdo, toda essa bagagem que o Túlio tem também para psicologia, né? Então, o nosso objetivo é estar ajudando vocês, é estar tirando a dúvida de vocês. Eu já separei algumas temáticas para a gente ir conversando sobre como chegar a esse sucesso na carreira do psicólogo, mas tá aberto aqui as caixinhas de perguntas, então vocês podem ir enviando também. Beleza? A gente Manda pode ver. começar, Tulio? Foi bondade da Carol dizendo aí que a gente é fera nisso aí, tá bom? Foi bondade dela. É isso. E mais, lembrando que a gente vai ficar hoje aqui uns 30 minutos, tá, galera? Então a gente vai ficar aqui até umas 8h30, só falando aí sobre sucesso na carreira do psicólogo. Então vamos lá. E, Tulhão, a primeira coisa que eu decidi, assim, debater, né? Aqui o primeiro tema que eu decidi debater nesse caso é sobre a influência dos familiares na hora da construção de uma carreira, né? O quanto que a família ela pode impactar tanto nas escolhas e nas decisões do indivíduo positivamente e negativamente, né? Então, o que você tem para dizer, né, sobre esse assunto aqui pra gente, Tulhão? Como que é quando um universitário ele fica, por exemplo, preso à opinião dos pais sobre a área, enfim, o que você tem a Perfeito. contar pra Carol, eu gente? recebi. E Sim, a família, ela pode. influencia o processo decisional do aluno, né, do estudante. Sim, com certeza, Carol, influencia, tá bom? É por isso que quando nós somos contratados nesse sentido, nós sempre realizamos, junto com os familiares que nos contratam e junto com os alunos, né, um alinhamento de expectativas. Nós chamamos de alinhamento de expectativas. E também nós fazemos isso nas empresas. Nós realizamos um alinhamento de expectativa. Quando a empresa nos contrata, junto com o RH e o gestor imediatamente daquele profissional, para a gente realizar um alinhamento de expectativa para que fique bem claro o que vai ser trabalhado e até mesmo a liberdade que aquele aluno, aquele estudante, ele tem no processo de escolha dele. Porque isso daí, Carol, realmente é muito comum. Aquela pressão que o estudante tem de terminar um determinado curso e aquele curso ele vai ter que assumir a empresa da família, o consultório da família, aquela área, aquele eixo vocacional, aquele eixo de trabalho que o pai já deixou para o estudante, né? Deixei uma clínica de psicologia clínica para o meu filho, mas ele quer ir para o organizacional, ele quer trabalhar agora como psicólogo jurídico forense, né? E a pressão que o estudante tem. E isso se dá em todas as carreiras universitárias. Com certeza. E acontece muito, às vezes, né, de um pai ou de uma mãe seguir a mesma profissão que a do filho, né? E daí existe ainda mais pressão de eu preciso continuar essa linha que já foi criada na minha família, né? Essa realização. Então, hoje eu atendo no meu consultório também diversos estudantes de psicologia com esse tipo de pressão. Então, a minha mãe é psicóloga clínica, o meu nome já está na empresa, né, da clínica da minha mãe. O que eu faço? Eu não quero seguir. Como dizer? Como conversar? Né? E o nosso trabalho, em boa parte, é fortalecer
a opinião desse estudante, a opinião desse recém-formado, para que ele tenha recursos ao enfrentar, né, o familiar, porque eu falo que desagradar as pessoas também, né, é algo que é inevitável. Nem sempre as nossas decisões vão agradar a todos à nossa volta, né? E como é um desafio também para o filho, né, às vezes ter que pontuar o seu real desejo. Nesse caso, para Carol, os pais. dos clientes, né, dos alunos que você recebe lá da universidade, quais são, assim, de tal forma, assim, as principais dores deles, ou assim, pensamentos que passam, é curiosidade minha, tá? Pensamentos que passam por eles nesse momento de indefinição, que passa, ou que eles transmitem para você? Eu vou falar um pouquinho aqui, mas olha, se a gente tiver com algum estudante de psicologia ou algum recém-formado, fala aqui o que você sente nessa fase de transição, né? Saindo da universidade. Me conta aqui um pouco desses sentimentos, que eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal e também dos meus pacientes da clínica, né? Porque para quem não sabe, hoje a minha principal clientela são os estudantes de psicologia, então eu trabalho bastante com essas dores. E assim, o que aparece muito na clínica, Tulhão, são sentimentos de ansiedade, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de quando eles vão consolidar essa carreira, muita sensação, muito sentimento de insegurança também. Então, o estudante não sabe como tomar uma decisão, por medo, às vezes, de tomar a decisão errada, né? A sua câmera está um pouquinho travada para mim, mas você está ouvindo bem. Eu vou abrir aqui um pouquinho para o sinal melhorar. Tá, ótimo. Tá bom, tá bom. Mas, enfim, né, tem muitos desses sentimentos. Então, medo, insegurança, confusão. E tudo isso, o problema é quando isso gera uma paralisação, né, naquele jovem. Então, ele fica estagnado nessa situação de confusão, de dúvida e deixa de se movimentar para tentar fazer uma diferença naquele momento. Porque não adianta a gente ficar parado esperando que o trabalho caia na nossa mão, que, né, a gente seja contratado numa empresa. E muitas vezes, até nisso de não se autoconhecer, o estudante acaba fazendo até uma escolha baseada em foi a única oportunidade que me surgiu e não o que me dá prazer. E daí a gente recorre a vários outros problemas que podem surgir ao longo da carreira. Perfeito. Carol, eu poderia corroborar isso que você está tendo na sua clínica com determinados estudos científicos? Claro. Opa, com certeza, traz aqui dois pra estudos, gente. né, da mesma autora, da professora Kátia Neiva, que eu tive o prazer de conversar com ela, que é autora de inúmeros estudos científicos, aonde ela fez esse estudo em 95, onde ela comparou dois grupos, que fala justamente nesse estudo, ela foi estudar decisão e ansiedade de estudantes universitários de psicologia. Olha só que show! E, além disso, um desses estudos foi publicado num periódico francês. Né? O de 95 foi num periódico francês. Ela comparou, então, o grupo 1 com o grupo 2. Nesse grupo 1 eram aqueles estudantes que escolheram especialidades da psicologia que possibilitam grandes oportunidades de trabalho. Ok? Mais amplo, com perspectiva mais promissora. E um outro grupo que eram aqueles que tinham oportunidades de trabalho mais reduzidas. Legal? Aí, nesse estudo, eles descobriram o seguinte, que aqueles que eram mais decididos eram os menos ansiosos. Veja bem. Então, a partir do momento que você alimenta o processo decisional do estudante com ricas informações, né, ele fica muito menos ansioso. A probabilidade de se tornar ansioso é muito menor, porque ele tem mais informações no processo decisional dele. Né? No outro estudo dela, também em 96, ela estudou nível decisional, onde ela comparou esses mesmos dois grupos, tá ok? Grupo que tem a grande perspectiva de trabalho e outro com mercado reduzido. Aí ela descobriu que aquele grupo que tinha um mercado mais reduzido eram os mais decididos. Veja que interessante. Tá. Foi contrário à expectativa dela. Quanto menor a expectativa, menores opções de trabalho, mais decididos eles eram.
Naquela época, né, hoje, depois de estudar Perfeito. algumas outras teorias, o que a gente leva a crer? É a teoria do paradoxo da escolha, que é de um outro psicólogo fantástico, Barry Schweitzer, onde ele diz, quanto mais opções você tem, você fica menos decidido. Entendeu? Reforça esse posicionamento dela. Só que lá em 96 ela não tinha isso. Então, resumindo, qual a importância disso para o nosso pessoal que está em dúvida? Pessoal, se alimente do máximo de informações possíveis sobre aquilo que você vai fazer. Desculpa quem não gosta de artigo científico. Não, perfeito, porque isso ajuda muito a gente compreender, né? Que de início, de fato, é muito importante a gente conhecer tudo, buscar o máximo de informações para aos poucos a gente ir afunilando as nossas possibilidades, né? Assim o processo de decisão ele vai se tornando mais simples, né? Não estou dizendo que é fácil, gente. Decidir não é um processo fácil, né? Mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que buscar encontrar quais são as nossas habilidades, as nossas inteligências, os nossos valores, as nossas crenças, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma decisão assertiva para o mercado de trabalho e ter sucesso, né? E quando a gente fala nessa palavra sucesso, Túlio, o que você tem para falar? O que é sucesso, né? Como definir o que é sucesso? Porque é algo tão subjetivo, né? Tão individual a gente falar sobre você sucesso. acabou de falar, né, Carol? Sucesso é algo assim, muito subjetivo, né? Ela tem uma percepção muito pessoal, assim como felicidade, como qualidade de vida. Cada um tem sua percepção de sucesso, né? O que é sucesso para cada um de nós. Mas alguns autores sugerem que sucesso é você cumprir a sua atividade, independente de qual seja, até o final. Você cumprir aquilo que você propôs para você, independente do que seja. Se você cumpriu, simplesmente você obteve sucesso, né? De forma bastante resumida, alguns autores, alguns cientistas resumem dessa forma, para deixar bem simples. Mas, como você mencionou, é uma percepção muito subjetiva e pessoal, né? Sim, sim. Porque o sucesso diz sobre realização financeira, mas diz sobre realização pessoal, diz, né, sobre o que nos move, o que nos dá prazer. Então, isso vai ser muito individual mesmo para cada pessoa, né? Por isso que a gente tem que também praticar mais uma vez aí um exercício de autoconhecimento para definir o que é sucesso para a gente. Porque às vezes a gente se basear no sucesso do outro não vai trazer a nossa Talvez felicidade, tenha até né? Universitários aqui, a gente pode até perguntar para ele o que é sucesso para você relacionado ao aspecto carreira, né? Carreira, né? Se você puder Perfeito. comentar aí. Podem responder. Isso, comenta aqui pra gente. Inclusive a Sofia mandou assim, quero jornada no sucesso no direito também, hein? Bora! Aproveitem, Psis, porque não é toda profissão que tá dando, né, palco pra gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante, que é a definição da nossa área de trabalho, da nossa carreira, tá? Mais uma vez, lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, que a gente vai discutindo, tá bom? Bom, até eu mencionei um pouquinho dessa questão do sucesso não ser apenas... A Sofia rindo. Do sucesso não ser apenas realização financeira, né, Tulião? E quando a gente fala sobre psicologia, tem um boato muito grande no mercado, que psicologia não dá dinheiro, psicólogo vai morrer de fome. Eu até estava gravando um vídeo outro dia que eu vou contar um pouquinho de uma história pessoal minha que envolvia isso, mas eu já ouvi várias vezes essa frase, né? O que você pensa sobre isso, Tulião? Será que psicologia não dá isso dinheiro nas mesmo? nossas sessões, tanto para os nossos alunos universitários quanto de carreira vocacional, a gente quebra isso daí. Isso daí se chama mito. Não é o curso que você faz que vai te habilitar a ser uma pessoa milionária ou não. O que vai te habilitar você ter sucesso, seja ele qual for, pode ser no caso financeiro, é o seguinte: o que é que você faz com aquilo que você tem? O que é que você vai fazer com aquilo que você tem? Com aquilo que você está aprendendo na universidade, você vai encaminhar isso para onde? Qual é a sua escolha em relação àquilo que você faz? Então, não é a universidade, nem mesmo a gente pode falar, quem vai fazer USP vai ter sucesso. Quem vai fazer a UF Esquina não vai ter sucesso. Não é assim. Quem faz o aluno é o próprio aluno, não é a universidade. É o quanto ele estuda, o quanto
quanto ele se dedica, quantos estágios ele faz, e assim vai. Então, o condicionamento de sucesso financeiro, ele está restrito àquilo que você faz com aquilo que você tem. Simples assim. Então, você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida e muito rica na carreira da psicologia, sim, e também pode não ser bem-sucedido financeiramente na carreira que as pessoas falam que é a mais nobre, da medicina, né? É o que o pessoal fala, né? Tradicionalmente, comparando o piso salarial, que é algo do Instituto Brasileiro Estatístico, onde ele coloca os pisos salariais, né? Então, de medicina, o piso salarial é mais alto. Mas tem muitos médicos que não são muito bem-sucedidos financeiramente, né? Então, isso daí é um mito, Carol, é um mito. Perfeito. Né? E assim, eu acho que essa questão salarial, até quando a gente pensa mais no psicólogo autônomo, é palco para muita discussão. Porque o próprio Conselho Federal de Psicologia hoje ele tem uma tabela de referência de valores que você não é obrigado a seguir, mas o valor mínimo que eles recomendam para um psicólogo clínico cobrar pela sua sessão é o valor de R$ 180. E a gente vê muitas pessoas cobrando um valor abaixo do que o conselho recomenda, né? Então eu fico questionando, será que não falta uma valorização até do próprio profissional, né? Será que não vale ele perceber no quanto ele investe até financeiramente na sua própria profissão, no seu próprio conhecimento, e que isso vale, né? Ele cobrar até muito mais do que R$ 180? Então, eu acho que isso é um trabalho que você tem que fazer internamente também. Eu lembro que quando eu me formei, eu tinha muito medo de, por exemplo, cobrar pelas minhas sessões, cobrar pelos meus atendimentos, até os pacientes mesmo, né? Aquele momento da cobrança. Então, o paciente às vezes esquece de te pagar e você tem que aprender a cobrar. Porque até soltamos um Reels hoje, né? Onde eu falo que a psicologia é por amor, e é por amor, mas não é somente por amor. A gente precisa viver bem da profissão. A gente precisa sustentar não só a vida que a gente quer levar, mas o nosso próprio papel profissional. Então, com especializações, com cursos. Então, é muito importante a gente se educar financeiramente nesse papel profissional, sabe? Eu vejo muito psicólogo com medo de cobrar pela sessão. E, inclusive, eu tenho um lema que quanto mais alto a gente poder cobrar pelas nossas sessões para uma determinada clientela, mais a gente vai poder fazer também serviços sociais, porque a gente não vai precisar de dinheiro. Então, assim, para a gente levar esse trabalho voluntário, esse trabalho social, a gente precisa estar ganhando bem, sabe? Eu acho que isso é algo que eu levo para mim. Então, hoje, por exemplo, na minha agenda, eu sempre reservo alguns horários onde, sim, eu atendo gratuitamente por um projeto maravilhoso de uma amiga minha, que é o Projeto Heróica, onde a gente atende mulheres de baixa situação financeira, então em vulnerabilidade social. Então, mas assim... Como que eu vou conseguir fazer um trabalho social? Como que eu vou fazer um trabalho gratuito? Somente se em outro lugar eu estiver conseguindo sustentar a minha vida e a minha própria, meu próprio conhecimento. Carol, me permite contribuir um pouquinho com o que você falou, que foi o seguinte, né? Em relação àquilo que eu vou cobrar como profissional. Então, existe uma relação direta de proporcionalidade entre aquilo que você cobra, está diretamente proporcional ao nível do quanto você é provedor de soluções. Então, quanto maior for a sua capacidade de prover soluções, maior é o seu salário. E você prover soluções está diretamente relacionado àquilo que você falou anteriormente. Você se dedicar, estudar, fazer estágios, fazer inúmeras situações. Então, quanto maior é o problema que você resolve, maior vai ser o seu salário. Então, independente se você é médico, psicólogo, e assim vai. Sim. Então, você que é um estudante de psicologia, cara, estuda, faz muito estágio, muita clínica, e se dedica, que realmente você vai ter o salário que você merece. Vai ser diretamente proporcional. Parte para cima que você vai ser um cara muito bem remunerado. Independente da especialidade que você escolher. Perfeito. Ó, a gente tem um comentário aqui. A valorização do profissional inicia pelo próprio profissional acreditando no papel exercido na sociedade e em benefício da saúde mental. Né? E é exatamente isso.
né? A gente tem que saber valorizar o bem também que a gente está levando para a sociedade, né? Então, essa questão de valor, inclusive, eu acho que é tema para a gente marcar uma outra live e conversar somente sobre isso, né? Inclusive, Tulhão, você estava falando da questão dos estágios, né? De buscar esse aperfeiçoamento, mesmo fora mesmo depois da graduação e mesmo durante a graduação com os estágios. Que dica você tem para dar também nessa fase de estágios, onde, né, o universitário ainda está podendo conhecer um pouquinho sobre as áreas de trabalho? Legal. Trazendo novamente um outro estudo científico, o pessoal peço desculpa de estar falando de estudo científico, mas porque eu sou apaixonado por estudo e todo o nosso programa de orientação vocacional e de carreira ele é baseado na literatura científica, tá joia? Então a gente não sai montando um programa aleatoriamente. Então, isso daí que você acabou de falar, Carol, chama-se comportamento exploratório vocacional, que foi até traduzido por um artigo de um professor chamado professor Marco Antônio, da Universidade Federal de Santa Maria, um baita especialista nessa área vocacional, da FSM, onde ele diz o seguinte, que um dos fatores que ajuda o processo decisional, Carol, é isso que você acabou de falar. São 5 outros critérios que ele aborda, tá bom? Mas um deles é esse, comportamento exploratório vocacional, onde você tem que fazer o máximo de estágios, clínicas, se informar sobre aquela especialidade, ambiente de trabalho, atividade de trabalho, retorno do trabalho, rotina de trabalho, objetos e conteúdos do trabalho, que a gente chama de critérios ocupacionais. Eles têm que se informar sobre isso, entrevistar, estágio, clinicar, participar o máximo de trabalho de monitorias, feiras acadêmicas. Só dessa forma, Carol, é que ele vai saber o que ele quer, né? Perfeito. Muito bacana, Tulhão. Inclusive, né, ao longo da minha graduação, eu, por sorte, né, tive muita oportunidade de estágio, porque na universidade onde eu me formei, os estágios eles eram obrigatórios. E no último ano a gente tinha cerca de 8, 9 estágios por semestre. Então, eu tive uma oportunidade que eu sei que não é todo estudante de psicologia que tem, né, que a própria faculdade dá, de conhecer inúmeras áreas da psicologia. Então, eu pude conhecer jurídico, hospitalar, social, organizacional, e eu sei que não é todo mundo que possui essa oportunidade. Inclusive, essa semana eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas que eu postei nos stories, onde um estudante perguntava: Carol, a minha faculdade ela é uma faculdade mais fraca, os professores não são os melhores, eu não tenho tanta oportunidade de estágio. O que você me recomenda fazer para eu conseguir, né, me aperfeiçoar enquanto profissional? Eu dei uma resposta lá, mas eu queria fazer a mesma pergunta para você também, né? O que você acha, Túlio, se a minha universidade ela não me proporciona tantas oportunidades? Eu digo o seguinte, que independente de qual faculdade você esteja cursando, parte para cima, ok? É o que a gente chama na PNL o seguinte, ó, bate aí na sua mão, todo mundo tá me vendo, ó, bate aí na mão, repita tudo isso para você, todo dia isso para você, acordou, faz isso, vai dormir, faz isso. Sabe que é isso? Parte para cima. Então, independente das condições dessa pessoa, da universidade que ela está, cara, parte para cima. Quanto mais você se dedicar, melhor as oportunidades vão se abrir. Você passa a ser visto por profissionais, pelas universidades, pela escola, pela própria empresa. Os professores, eles sempre recebem solicitações de indicações de universitários para fazer estágio em empresas. Então, até mesmo numa universidade que é menor, pode aparecer grandes oportunidades. Mas só que quem abre essas oportunidades é o próprio aluno, na medida em que ele se dedica. Sim. Ele vai lá, bate na porta do consultório e pede um estágio. Ele vê uma clínica, vai lá e pede estágio. Eu lembro de um colega nosso que a gente fez uma entrevista com ele numa live, Carol, que ele fez justamente isso. Eu não lembro qual era a especialidade que ele lá. Era do psicólogo esportivo. O Ian, acho que é. Ian. Ele foi lá, bateu na porta, abriu as portas para ele e até hoje ele está lá, um baita profissional de sucesso. Entendeu? Uhum. E numa área pouco falada, né? Que é a psicologia do esporte. Né? E eu falaria o seguinte também, além disso, né? Das pessoas seguirem exemplos de profissionais que, independente da universidade,
seja de altíssimo nível ou de uma particular, que ele vá lá e procure estágios, entendeu? Siga o exemplo de profissionais que estão procurando estágios. Né? É isso aí. Perfeito. E tem um ponto, né, dentro disso que você está falando, Tulhão, que é o não querer carregar o mundo nas costas, no sentido de procure ajuda, procure para quem você pode perguntar se há uma vaga, vá atrás de pessoas, né? Pessoas ajudam pessoas. Hoje mesmo eu estava também na clínica com uma paciente minha, e essa minha paciente, ela estava... a gente estava trabalhando uma situação onde ela está precisando arranjar um emprego, nem é na área da psicologia, né? Mas eu acho que me remeteu bastante. E ela estava sentindo muita vergonha de entrar em contato com as pessoas, né? E o tanto que esse sentimento de vergonha, ele também não tem que ser trabalhado nesse momento, porque a vergonha nada mais é do que um impasse nesse processo, que é essa transição para o mercado de trabalho. Né? Porque essa rede que a gente tem de networking de pessoas da área, ela vai ser fundamental na hora da gente se inserir no mercado. Seja para a gente conhecer as áreas, seja para a gente querer adentrar mesmo a esse mundo. É um outro estudo realizado pelo Exército Norte-Americano, Carol, onde ele estava estudando a transição de carreira de profissionais que vinham da Guerra do Golfo, né? Acho que era da Guerra do Iraque, né? Uma das últimas guerras dos Estados Unidos. Aí eles balizaram vários atributos relacionados, várias características relacionadas ao processo de transição de carreira, onde eles verificaram que 82% do sucesso numa transição de carreira era realizada por meio de networking. Perfeito. E tá aí a importância da gente fazer contatos, mesmo ao longo da graduação. Lá já é uma excelente oportunidade da gente fazer fazendo isso. monitorias, fazendo o máximo de estágios. Eu lembro que quando você me contou no back-office aí, né, você falando, poxa, Túlio, eu fiz estágio aqui, acolá. Você fez estágio, cara, em quase todas as disciplinas, você me falou lá. Eu falei, caramba, como é que você conseguia arranjar tempo para estudar, clinicar, participar das clínicas acadêmicas, né, que tem, né, fazer relatório, você saía de um estágio e ia no outro, entendeu? E tá aí o resultado. Tá aí o resultado que você está colhendo outro. Está colhendo hoje. Simples assim. Quem entendeu, e, gente, quem entendeu, coloca aí no comentário. Simples assim. Simples assim. E eu acho que isso é um grande exemplo da desculpa que muitas vezes a gente dá da falta de tempo. Sabe? Porque se a gente se organizar, se a gente conseguir ter disciplina e foco, inclusive eu vi alguém aqui falando, a gente tem um comentário assim, foco e disciplina são indispensáveis para que o sucesso profissional se concretize. E é isso, a partir do momento que a gente tem disciplina, que a gente tem foco, tempo deixa de ser uma desculpa, né? E ele passa a ser nosso aliado mesmo nesse processo da gente estar se descobrindo enquanto profissionais e buscando uma oportunidade. Inclusive o Gu tá aqui, o Gu foi meu colega também ao longo da graduação, ele sabe do que eu tô falando, porque ele também passou por essa quantidade interminável aí de estágios. E por fim, né, eu consigo perceber o quanto valeu a pena esse esforço e esse trabalho duro ao longo ali da graduação, né? E eu acho que fica essa mensagem de que vocês também podem dar conta. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, mas é possível. Carol, o estudante ele tem que entender que ele é que abre portas. Ele é que consegue as oportunidades. Não é a universidade, por mais estrutura que ela tenha e infraestrutura, ela não vai pegar aquele estudante e colocar naquela empresa ou naquela clínica. Não é a universidade, é o próprio estudante que vai se colocar no mercado de trabalho. Na medida que ele se prepara, ele se dedica, ele faz todas essas clínicas e estágios que você fez, ele está melhor preparado para o mercado de trabalho. Então ele tem que se dedicar. Tá? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui. Eu vou ler essa pergunta, que nossa live já está aqui para ser encerrada, então vai ser a pergunta para a gente finalizar, hein, pessoal? Qual o momento mais adequado de buscar uma ajuda na definição de uma área de atuação na psicologia? Durante ou após a faculdade? Quem já passou pela faculdade e está buscando
uma definição da área, né? Lendo aqui o comentário, já está atrasado. Já está atrasado. Você tem que colocar o seu pé no dia seguinte após a sua formatura, quando você joga o seu chapéu para cima, você já tem que estar sabendo o que você vai fazer. E ainda te digo mais, já estar fazendo. Não espera se formar para buscar agora o que eu vou fazer, que é o que a grande maioria faz, Carol, lamentavelmente. Né? A grande maioria não é isso. Sim. Você já tem que vir ao longo do período universitário já buscando o que você quer, já buscando as informações exploratórias vocacionais, né? O que fazer, para onde fazer, o que eu tenho, qual é o ambiente, atividade de trabalho, rotina, de todas as especialidades, tá bom? São muitos critérios que têm que ser analisados e conhecidos e a universidade abre essas portas, tá joia? Então, Perfeito. Durante a universidade, você já tem que vir descobrindo qual é o caminho que você vai escolher, tá joia? E a questão, galera, se você ainda está com muita dificuldade em encontrar esse caminho, eu e o Túlio, a gente tem um grande convite para você, né? Dia 8 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu e o Túlio, a gente vai estar fazendo uma super aula, onde a gente vai clarear para você o que você tem que fazer para decidir, né? O que você tem que fazer para definir a tua área de trabalho. Então, se você ainda não ficou sabendo, esse evento vai se chamar Jornada Psi de Sucesso, né? Eu tô com o link da bio para as inscrições no meu perfil. E clica lá, o evento vai ser 100% gratuito, 100% online. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e vai ser um grande prazer pra gente estar com vocês por lá. Tulião, você quer dizer mais alguma coisa? Foi um prazer muito grande estar com você, Carol, estar aprendendo com você, com os colegas que aqui estão colocando algumas perguntas, algumas informações. Eu aprendo muito com vocês. Poder compartilhar com você esse assunto que para mim é apaixonante hoje, é o meu motivo, é o meu grande propósito de vida, né? Encontrar caminhos para pessoas, empresas e grupos. E a gente está à disposição lá no nosso perfil, prof.Túlio Batista, para a gente poder bater um papo. E não percam essa jornada Psi de Sucesso, que vai ser dia 8, que a Carol aí já falou, hein? Tá bom? Isso mesmo, gente. 8 de fevereiro, 8 horas da noite. E antes disso, aqui, quase que diariamente, a gente vai ter algumas lives. Então, fiquem atentos no meu perfil, que a gente, ao longo dessas semanas até o dia do evento, a gente vai estar trazendo muito conteúdo que só vai agregar na vida de vocês. Então, fiquem atentos. Eu vou estar postando sempre aqui a chamadinha da live. E vamos com a gente. Rumo ao sucesso. É isso, galera, parte pra cima. Não adianta a gente ficar esperando que o sucesso caia até nós. A gente tem que correr até ele, tá bom? Obrigada, Túlio, mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigada, Gu. Obrigada, Sô, pessoal que tá acompanhando, Christian. E a gente vai se vendo ao longo aí dos próximos dias, combinado?